Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É com grande alegria que eu chego até a sua casa, até o seu trabalho, para que nós possamos meditar juntos a Palavra de Deus. Obrigado a você que se inscreveu nesse canal de evangelização. Obrigado a você que indicou também outras pessoas para se inscreverem, para que nós possamos rezar uns pelos outros. Esse é um canal de evangelização, é um canal de oração. Se você quiser também deixar o seu pedido de oração, cada dia eu leio todos os pedidos que vocês enviam. Você deixa o seu comentário aqui no YouTube, então você clica no link quando você recebe no WhatsApp, no Facebook ou até mesmo diretamente no canal do YouTube. Você clica ali e vai em comentários, escreve o seu comentário ali no comentário, pedido de oração, a sua prece, o seu testemunho, e eu quero rezar com muito carinho por você. Então, minha saudação a você que é novo aqui no canal, que nós possamos rezar juntos e que você possa se sentir muito bem no nosso meio. Vamos meditar a palavra? Pegue a sua Bíblia, o Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20. O texto diz assim: Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E, passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês que gostam também de acompanhar os tempos litúrgicos, com o batismo do Senhor celebrado ontem, encerrou-se o tempo do Natal. A partir de hoje inicia o tempo que é chamado tempo comum, o tempo que seria de celebrações mais simples. Ao longo do ano a gente vai rezando, não tem as celebrações específicas, tem as festividades, mas não essas celebrações específicas, assim como tempo do Advento, Natal, tempo da Quaresma, tempo pascal. Agora seria o comum, o do dia a dia, do cotidiano. Assim nós iniciamos agora o tempo comum. A partir do dia de hoje, nós iniciamos o tempo comum. Depois é interrompido, quando nós iniciamos o tempo da Quaresma, e aí depois do tempo da Páscoa se retoma novamente o tempo comum até o final do ano, lá onde nós vamos celebrar o Advento. Apenas para que nós possamos ter um pouquinho de formação desse tempo litúrgico. Nós olhamos para o texto de hoje e aqui nós já temos a confirmação de algo que inclusive o Evangelho de ontem nos falou. Ontem ele dizia assim, antes de João ser preso. Hoje nós vemos aqui, depois que João Batista foi preso, então Jesus foi para a Galiléia pregar o Evangelho e dizer: o tempo já se completou e o reino dos céus, o reino de Deus está próximo. E aí ele faz o convite como algo necessário para a nossa vida. Conversão e crede no Evangelho. O que é essa primeira expressão? O que é esse convertei-vos? A conversão se dá assim na nossa vida. De dia após dia, nós precisamos rever aquilo que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu tenho o hábito de dizer palavrões, eu tenho o hábito de fazer fofocas. Então você vai substituindo essas coisas erradas na sua vida e vai procurando fazer as coisas certas. Isso se chama conversão.
Então, é se livrar das coisas ruins, das coisas que não levam a lugar nenhum, e agora abraçar o novo caminho, que é o caminho de Deus. E para que nós possamos fazer isso de forma correta, Jesus diz: crede no Evangelho. Por quê? Porque é o Evangelho que nos vai dar uma direção. Simplesmente nós, eu vou parar de dizer palavrão, mas ficar no vazio, eu não vou encontrar razões para manter isso que eu me propus a fazer. Então, esse acreditar, essa crença no Evangelho, na Palavra de Deus, é que nos vai dar uma base, um fundamento para que nós possamos caminhar, nos direcionar para o lugar certo. Por isso é necessário que a gente acompanhe o Evangelho diariamente, porque é o Evangelho que nos vai dar uma direção. Senão nós corrigimos, mas não sabemos para onde ir. Assim, o pai e a mãe, quando ensinam os seus filhos, da mesma forma. Não basta dizer, você não pode fazer isso. Aí a criança para, mas o que eu preciso fazer então? Aí os pais precisam completar. Olha, você não pode fazer isso por isso e por isso e por isso. Lá no interior, não sei se vocês tinham na casa de vocês o fogão a lenha, né? Ou nas casas que tem lareira, enfim, nas regiões mais frias é assim. Ou até nas regiões mais pobres, inclusive também cozinham, né, com fogão a lenha. E o pai e a mãe dizem, não põe a mão na chapa porque está quente. E aí a criança fica ali, tentando. Será que queima mesmo? Então os pais precisam orientar, olha, você vai se queimar, vai machucar a tua mãozinha, depois a mãozinha vai ficar doendo. Então não coloca aí, porque a chapa é só para fazer o nosso alimento, fazer a nossa comidinha. E aí mostrando as coisas de uma forma tranquila, leve, para que a criança tenha consciência do que não pode e do que ela pode fazer. Jesus ensina dessa mesma forma, como um pai que ensina os seus filhos. Vocês precisam de conversão, mas para que vocês embasem essa conversão, acreditem no Evangelho, leiam a Palavra de Deus, ouçam, no tempo de Jesus, quando Jesus pregava ainda nas sinagogas, ali era lida a Palavra de Deus. Então Jesus que vai levando a Palavra de Deus para as pessoas, Jesus que fala do Evangelho de Deus, assim como diz o texto, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. É esse Evangelho que nós precisamos levar adiante. E nesse caminhar, Jesus já vai convidando pessoas para dar seguimento à evangelização. Ele começa a perceber que sozinho ele não vai conseguir. Até poderia, porque ele é Deus e ele se faz presente no nosso meio. Mas para que depois a evangelização continue, assim como aqueles primeiros discípulos, hoje nós também somos chamados e assim nós vamos catequizando, nós vamos levando a palavra de Deus. Senão, se todo mundo silenciar, logo em seguida a palavra de Deus morre. E aí fica simplesmente um livro na história e ninguém sabe mais nada. Por isso vamos rezar por aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que se empenham, aqueles que querem evangelizar e querem implantar também o reino de Deus. Porque, você sabe, o reino de Deus também está próximo de nós. Vamos pedir a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.